O Matheus falou que vocês têm um chat aí, ele falou que é para vocês olharem no chat, e nós vamos começar agora, ok? Tudo bem? Então, estamos iniciando. Boa noite a todos. Em nome do Grupo A Hora, agência de notícias e conteúdo, uma agência gestora de 5 portais, entre eles o Na Pauta Online, eu dou as boas-vindas às nossas debatedoras, professora Alice Bianchini, doutora Soraya Mendes, doutora Natália Carvalho. Da mesma maneira que dou as boas-vindas a todos vocês que estão nos acompanhando através da fanpage do Na Pauta Online. Bom, o debate de hoje, uma live, é um tema muito caro a nós, é um tema muito caro à sociedade brasileira, especialmente às mulheres, aos idosos, às crianças e adolescentes e às pessoas com deficiência. O nosso debate tem o seguinte título: Lei 14.022, combate à violência doméstica. Hoje também, não foi uma coisa combinada, mas nós completamos 14 anos da Lei Maria da Penha. Então, é um mês de consciência, de prevenção aos abusos, à violência, especialmente à mulher. Antes de eu iniciar o debate, eu gostaria de ler os currículos de cada um de vocês, mas antes também, nós temos pessoas com deficiências verticais nos tons de azul e cinza. Estou em ambiente fechado, cercado de armários e livros. Então, nós vamos agora fazer a leitura dos currículos dos nossos intérpretes, que é a Marli e o Rafael. Eles são voluntários, ok? A nossa primeira intérprete que está em tela é a Marli Ramos. Ela é pedagoga, graduada em Letras Libras, pós-graduada em Planejamento Educacional, Libras, Formação de Recursos Humanos, docência no ensino superior, nas áreas de atuação como professora universitária, intérprete educacional, intérprete perita do Tribunal de Justiça de Goiás e intérprete da Prefeitura de Goiânia. O nosso segundo intérprete de Libras, que não se faz em tela ainda, mas daqui a pouco vai estar entrando, é o Rafael Silva. Ele é graduando em Letras, é intérprete de Libras há mais de 7 anos. Possui certificação de tradução e interpretação em Libras, língua portuguesa. Atuou em grandes instituições como Senai, Senac e Universidade Federal do Mato Grosso. Atualmente é intérprete de Libras no Senai e na Associação dos Surdos de Minas Gerais, em Belo Horizonte. A seguir, eu começo a ler o currículo das nossas debatedoras, iniciando aqui pela professora Alice Bianchini, a quem eu dou as boas-vindas e agradeço por ter aceitado o convite, professora. Alice Bianchini é doutora em Direito Penal pela PUC São Paulo, conselheira federal da Ordem dos Advogados do Brasil Nacional por São Paulo, vice-presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada, CNMA, e vice-presidente da Associação Brasileira de Mulheres de Carreiras Jurídicas, ABMCJ. A nossa segunda debatedora, professora Natália, obrigado também por ter aceitado o convite, lendo aqui o seu currículo. Natália Oliveira de Carvalho é graduada em Direito pela UFJF, Universidade Federal de Juiz de Fora, especialista em Direito Público pela mesma universidade, mestre em Ciências Penais pela Universidade Cândido Mendes do Rio de Janeiro, pós-graduada em Ensino à Distância pela Universidade Paulista, autora do livro A Delação Premiada no Brasil, editora Lumen Juris 2009, é advogada criminalista e professora universitária. E a nossa terceira debatedora, que considero também como uma amiga, agradeço a você, professora Soraya Mendes, que prontamente aceitou o convite, sempre está disposta e é uma grande guerreira nesta luta aí, não que as outras não sejam, mas acompanho o seu trabalho há muito tempo, viu, professora? A professora Soraya Mendes é pós-doutora em Teorias Jurídicas Contemporâneas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutora em Direito, Estado e Constituição pela UNB, mestre em Ciências Políticas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
consultora da Comissão Nacional de Direitos Humanos do Conselho Federal da OAB, foi coordenadora nacional do Comitê para a América Latina e do Caribe de Defesa dos Direitos das Mulheres, Claudem, Brasil, em 2016 a 2018 e 2018 a 2020. É sócia fundadora do escritório Soraya Mendes, Marcos Santiago e Advogados Associados. É advogada, jurista, autora de obras de referência para a defesa dos direitos das mulheres, dentre as quais Criminologia Feminista, Novos Paradigmas, da editora Saraiva, e Processo Penal Feminista, da editora Atlas. Lidos currículos, eu abro o lugar de fala, iniciando aqui pela professora Natália Carvalho. Professora, você tem 10 minutos para sua exposição inicial. Tá bom, obrigada, Fabrício. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Natália, eu sou uma mulher de pele clara, de cabelos loiros, longos, encaracolados, eu tenho olhos castanhos e hoje eu estou aqui com uma blusa preta de manga longa num ambiente fechado com uma iluminação suave ao fundo. Iniciando essa minha fala, eu primeiro vou começar tentando, né, até que nós possamos dar uma conotação um pouco mais leve para um tema que é tão pesado, num dia que nós gostaríamos de estar celebrando realmente muitas conquistas, e temos, sim, muitas questões relevantes obtidas nesse tempo de vigência da Lei Maria da Penha, mas o que, de fato, nós temos enfrentado, especialmente nesse período da pandemia, está muito longe do que eu acredito que, de fato, seria o esperado ou o idealizado por quaisquer uma de nós. Eu estou me sentindo, assim, meio ousada hoje, né? E eu falei, vou começar a minha fala dizendo que, ou me referindo ao Guimarães Rosa, quando ele fala exatamente junto dos bons que a gente fica melhor, né? Então, aqui é junto das boas que a gente fica melhor, porque eu estou me sentindo, assim, engatinhando perto dessas duas mulheres maravilhosas, inspiradoras, e é muito, muito bacana, realmente, que a gente tenha esse momento, né, para falar de um tema tão importante. Estamos aqui ocupando o nosso lugar de fala e estamos ocupando o nosso lugar de representação. Tá? Agradeço muito ao Fabrício, mais uma vez, por estar participando desse evento, né, tão significativo, tão importante. E o que eu pensei em trazer para a nossa discussão, para a nossa conversa de hoje à noite, foram até alguns pontos, assim, talvez mais cotidianos, para que nós possamos realmente, a partir daí, refletir de uma maneira mais profunda com as professoras Alice, com a professora Soraya, sobre os aspectos específicos da lei, que certamente elas têm muito mais conhecimento de causa do que eu para estar falando. Mas é com muita alegria, com muita honra, até com um certo grau de empolgação e ansiedade pueris que eu estou aqui hoje diante, né, dessas duas grandes mulheres. E hoje, curiosamente, o Fabrício até se assustou, que eu estava tentando descobrir. Eu sou muito ligada a questões de astrologia, e eu falei, gente, eu preciso descobrir qual é o signo das professoras. E eu descobri que a professora Alice é geminiana, ou seja, de signo de ar, e a professora Soraya é uma pisciana, e a professora Soraya, eu bati o olho e eu já saquei que ela tinha grande chance de ser uma pisciana. Eu achei fantástico, porque eu sou aquariana, né? Os aquarianos têm toda uma identidade com os signos de ar, como é o caso da professora Alice, que é geminiana, e a professora Soraya é pisciana. Eu tenho uma pisciana, uma jovem criança empoderada aqui em casa, que é uma pisciana fascinante, cheia de emoções, fascinante. Então, eu falei, olha, além de tudo, além dessa grandeza de estar com essas mulheres maravilhosas, a astrologia também está ao nosso favor, né? Então, a partir daí, gente, o que eu começo a ponderar, até quando a gente, de fato, fechou esse tema, e para falar de uma maneira, fazer uma abordagem diferente do que eu venho fazendo em outras conversas sobre essa mesma questão, eu comecei a me perguntar muito
quando foi que, ou o que foi que especificamente fez com que eu me engajasse de uma maneira bastante veemente e nessa luta, nessas questões, não só como uma preocupação, mas de fato, o momento em que eu realmente abracei essa causa com muito vigor e realmente passou a ser uma questão de ordem na minha vida. Talvez tenha sido quando eu me vi mãe de duas mulheres, né? Talvez eu acho que esse tenha sido o momento mais marcante. Mas eu vejo que essa inquietação em relação às questões da mulher, principalmente aí no âmbito jurídico, isso me persegue desde os meus tempos de faculdade, né? E olha que já se vão aí quase 2 décadas. Mas, enfim, quando eu de fato abracei essa causa feminista, quando eu comecei a ler muito sobre isso, quando eu comecei a atuar, quando eu comecei a inserir alguns elementos mesmo, né, dentro da minha atividade docente, né, no penal, no processo penal, uma coisa que me chamou muita atenção foi que foram muitas pessoas que chegaram até mim para começar a dizer que eu estava ficando chata. E esse ficar chata, ele realmente mostra muito do que nós temos que falar, do que nós temos que tratar, porque é um tema que incomoda. E esse ficar chata, muitas vezes ele ia de brincadeiras a tipo, nossa, agora tudo é sororidade, agora são essas expressões, esses jargões tão largamente utilizados, até alguns apelidos em tom jocoso, né? E a gente vai entender que isso não é de jocoso, não tem nada, que eram algumas referências e às vezes vindas mesmo de alunos, de brincar e falar assim, lá, professora, Marielle presente. Esse do Marielle presente foi uma coisa que me marcou muito, porque era uma forma de brincar de uma maneira extremamente, né, grosseira, ao meu ver, e desrespeitosa, para a gente não falar de algo mais grave, mas eu comecei a ver que falar sobre isso, que agir dessa maneira, que é o mais importante, inclusive, ser coerente nas minhas atitudes, incomodava muito. E a gente precisa realmente de coragem para assumir a defesa dessas pautas, né? Certamente, professora Alice, professora Soraya, já devem ter se defrontado com situações complexas sobre isso, em relação a isso. E ontem, para a gente verificar como é que se fala, né? Tanto sobre a proteção da mulher, de abraçarmos as causas feministas, mas, enfim, eu acho que essa ainda é uma realidade muito distante daquela que gostaríamos de verificar, de fato, aqui no Brasil. Ontem, naquele portal consultor jurídico, por acaso, eu sempre gosto de estar checando ali se tem algum artigo de alguma pessoa que eu já particularmente conheço, algum tema que me interesse, e houve um artigo que me chamou a atenção pelo título, que se chamava, ou foi intitulado, Feminismo não é palavrão, basta. De uma advogada, eu fui procurar saber quem era, uma advogada, até parece que bastante ligada, né, a movimento, sim, da mulher, do Rio Grande do Norte, chamada Ana Paula Trento. E a Ana Paula Trento fez uma abordagem assim, muito, muito interessante, sem aquele uso do rebuscamento, né, tão típico aí desse mundo jurídico, hermético, que muitas vezes nos inviabiliza de realmente compreender a dimensão daquilo que precisamos de fato saber. E ela veio falando que essa ignorância a respeito do próprio feminismo é essa ignorância que mata, né? É essa ignorância que muitas vezes mata. E a gente verifica um distanciamento desse ideal do feminismo ou da feminista, de uma mulher virtuosa, de uma mulher feminina, de uma mulher pura de coração e temente a Deus, né? Eu tive recentemente também lendo uma outra obra muito interessante, em que eles voltaram fazendo todo um estudo naquele jargão que ficou consagrado aí alguns anos atrás, por conta do cenário político vivido, que foi o bela, recatada e do lar. E eu acho que, invariavelmente, para a gente falar da Lei Maria da Penha, para a gente avaliar
ou fazer um balanço desses 14 anos de vigência, nós temos que passar inexoravelmente pela questão do feminismo. E o feminismo, na verdade, deve ser compreendido na dimensão que realmente, que de fato representa, sem maiores complexidades, sem tentar me valer aí de algum rebuscamento linguístico. A ideia é justamente a gente pensar, abrir isso tudo pensando em igualdade social, igualdade política, igualdade econômica, cultural. Quer dizer, tudo que nós pudermos imaginar entre homens e mulheres, no sentido de buscar esse equilíbrio, essa justiça social, essa igualdade de fato, porque eu acho que diante da atual conjuntura e com base também nesse balanço, que certamente vocês vão saber fazer com muito mais propriedade do que eu acho que falar de feminismo, ou começar falando do feminismo, é lutar pela vida. E eu acho que a grande questão que deve ser aí, ou que talvez seja um ponto, né, um ponto nevrálgico para que nós possamos, de fato, colher frutos e verificar uma mudança nessa situação fática que é infligida a nós, mulheres, começa exatamente com a devida compreensão do quão importante é que todos nós sejamos feministas. Ok, professora Natália, muito obrigada por esse início. Com certeza teremos muito tempo ainda para estar debatendo sobre a temática. Eu agora, mais uma vez, dou as boas-vindas à professora Alice e abro a palavra para você, professora. Você tem 10 minutos, abra o seu microfone, por gentileza. Bom, eu começo fazendo minha audiodescrição. Sou uma mulher branca, loura escura, com cabelo de um comprimento médio, estou com uma blusa branca, num lugar fechado, e tenho ao fundo um quadro que tem a imagem de um mar. E agradeço muito ao Fabrício por essa oportunidade de estar junto com essas duas maravilhosas mulheres, né, a professora Natália, a professora Soraya, que eu já conheço de quantos carnavais, né, professora Soraya, quantas lutas que nós travamos juntas, quantas discussões, quantos momentos importantes que nós vivenciamos. E agradeço, então, Fabrício, por essa oportunidade, e parabenizo não só a iniciativa, mas também essa questão da inclusão, muito importante essa questão da inclusão. Agradeço, então, tanto a Marli quanto o Rafael, que estão fazendo essa leitura, né, de Libras, e digo também, interessante essa questão, porque recentemente todo mundo viu que foi lançado pelo Conselho Nacional de Justiça e pela Associação dos Magistrados Brasileiros uma campanha exatamente para contemplar este momento de pandemia que nós estamos vivendo, e nessa campanha, professora Natália, foi dito, então, como todos nós sabemos, né, que a mulher deve fazer um sinal na mão, que é um X vermelho na mão, e com isso, então, ela vai nos postos de farmácia credenciadas, e ela teria, então, todo um aporte, todo um apoio, todo um acolhimento e um encaminhamento do que fazer. E é interessante, porque exatamente comemorando a existência da Lei 14.022, fizemos no Conselho Federal, por meio da Associação Brasileira de Mulheres Carreira Jurídica, e o Conselho e a Comissão da Mulher Advogada, nós fizemos, então, um evento e lançamento dessa campanha. E qual não foi a nossa surpresa quando juntamos, então, não só a Comissão da Mulher Advogada, mas também a Comissão de Pessoas com Deficiência, a própria presidente da Comissão das Pessoas com Deficiência narrou a experiência que ela teve quando ela ouviu pela primeira vez essa campanha, e na campanha que se fazia, não se dizia qual era o sinal que deveria ser feito. E então, ela ficou com uma curiosidade muito grande de querer saber exatamente que sinal que deveria ser feito, porque ela tem uma deficiência, ela é cega. E aí que a gente observa como que, de fato, mesmo o Conselho Nacional de Justiça, mesmo a Associação Brasileira dos Magistrados, não tiveram a sensibilidade
de pensar na inclusão e de pensar na mulher que sofre violência em todas as suas perspectivas, em toda a sua diversidade. Isso, então, me chamou muito a atenção, e por isso que eu parabenizo muito essa iniciativa, inclusive essa preocupação com a inclusão. A gente pensa, sim, nas mulheres que sofrem violência, e nós temos que pensar nessa diversidade. Nós temos mulheres deficientes, nós temos mulheres negras, nós temos mulheres periféricas, quer dizer, nós temos aquela diversidade todas de mulheres, e todas têm que ser contempladas em todos os tipos de campanhas que se venha a fazer em relação à violência contra a mulher. Parabenizo também a professora Natália por essa brilhante exposição, uma exposição de coração, né, muito bonita, né, uma fala, assim, muito viva e muito original, que você fez aqui para nós, muito obrigada também. Bom, nós estamos hoje, coincidentemente, como disse o Fabrício, comemorando 14 anos da nossa Lei Maria da Penha, e a pergunta, e eu fui questionada muito hoje, ao longo do dia, se temos algo para comemorar. E eu respondo dividindo em duas partes a minha resposta. A primeira parte, se nós estamos falando da Lei Maria da Penha, nós temos muito a comemorar, porque, afinal de contas, ela é uma lei, como já foi dito, considerada uma das 3 mais avançadas do mundo, e isso é motivo de orgulho para nós. Agora, quando a gente vai falar da efetividade, ou melhor ainda, da aplicação da Lei Maria da Penha, de fato, nós não temos muito o que comemorar, e a gente tem que nos lembrar que o que vai acontecer com a nossa Lei Maria da Penha, logo que ela entra em vigor, inúmeras declarações de inconstitucionalidade da nossa lei, inclusive sendo necessário que o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva interpele o Supremo Tribunal Federal para que, através de uma ação declaratória de constitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal declare a Lei Maria da Penha como constitucional. Isso vai acontecer, só que isso vai acontecer 6 anos depois, exatamente então, no ano de 2012, em fevereiro de 2012, Supremo Tribunal Federal declara a Lei Maria da Penha constitucional. E eu brinco, então, dizendo que nós temos o nascimento da lei, mas a certidão de nascimento dela foi sair só 6 anos depois, né, um atraso muito grande. E aí a gente teve, durante esse período, esses 6 anos, em que a Lei Maria da Penha foi declarada inconstitucional em várias searas, através de vários juízes e juízas, inclusive de tribunais de justiça, e nós vamos encontrar, inclusive, um juiz que declarou a Lei Maria da Penha como sendo um conjunto de normas diabólicas, né? Todo mundo vai se lembrar desse episódio, a professora Soraya com certeza vai se lembrar disso. E aí é que vem essa questão, porque não só nós temos um problema de resistência na aplicação da Lei Maria da Penha, como nós temos também um problema gravíssimo, que é interpretação equivocada da Lei Maria da Penha. Então, quando a gente vai falar do que tem de maravilhoso na lei e o que tem de pouca aplicação do que está lá na lei, esse vai ser o problema, então, que nós vamos encontrar hoje. Inclusive, entrando no tema da Lei 14.022, nós observamos exatamente isso. Nós observamos que também na Lei 14.022 já tem interpretações equivocadas em relação ao que se pretendeu, ao que o legislador pretendeu com a Lei 14.022. Bom, mas, enfim, a Lei 14.022, ela veio para um momento de emergência. Agora, vamos só lembrar de um detalhe. Essa situação de emergência pública, de calamidade, de propagação do vírus, né, essa questão toda, ela foi já declarada em fevereiro deste ano. E essa Lei 14.022, ela vai entrar em vigor, ela foi finalizada, e ela foi encaminhada para sanção somente no final de junho, e ela entra em vigor somente no início de julho. O que significa dizer que nós tivemos 5 meses aqui de diferença entre o momento necessário para a existência da lei e até que efetivamente essa lei existisse. E com isso, o que eu queria chamar a atenção? Dá uma sensação para nós de um descaso em relação à violência contra a mulher. Porque se era uma coisa tão importante e tão relevante e que envolve não só a questão da violência contra a mulher, como também contra a criança e adolescente,
como também contra a pessoa idosa e pessoa com deficiência, uma lei tão importante como essa, primeiro, não deveria ter levado tanto tempo para ser editada, e segundo, não deveria ter levado tanto tempo para a sanção presidencial, porque ela foi sancionada somente no último dia do prazo, né? E aí a gente começa a pensar e trabalhar algumas questões importantes. E a primeira questão importante da lei, já indo um pouquinho entrando na lei, é que ela traz algumas questões importantes, sim, mas ela ainda foi um pouco tímida. Mas vamos falar dos aspectos positivos da lei. Nos aspectos positivos da lei, nós vamos encontrar que agora as medidas protetivas de urgência, que são aquelas medidas que vão fazer uma proteção específica da mulher que sofre a violência, essas medidas protetivas de urgência, elas tiveram seus prazos prorrogados. Prorrogados para quando? Durante quanto tempo? Enquanto durar a situação da pandemia, ou então, se efetivamente se comprovar a falta de necessidade daquela medida protetiva de urgência. Outra coisa muito importante que eu gostaria de destacar é a questão da palavra da vítima. Então, nós temos, sim, sempre tivemos uma preocupação muito grande com a questão da palavra da vítima. E agora, nesse período de pandemia, em que essas mulheres estão isoladas, e estão, muitas vezes, né, junto na casa com seu algoz, essa palavra da vítima passa a ter uma relevância maior ainda. Se nós já tínhamos uma preocupação dessa vítima ser acreditada, mais do que isso, dessa vítima ser acolhida, e mais do que isso, de nós termos uma escuta ativa em relação ao problema que está sendo colocado pela vítima. Agora, com a pandemia, essa questão passa a ter uma relevância ainda maior. Então, alguém pode perguntar, mas e se a vítima, se a mulher, melhor me referindo, for e estiver mentindo? O que acontece, então, se ela estiver mentindo? E eu sempre respondo da seguinte forma, se ela estiver mentindo, ela vai responder pela denunciação caluniosa, pode responder pela indenização, mas a questão é pensar no sentido inverso, ou seja, se ela estiver falando a verdade, nós temos uma situação irreversível. Então, ela falando a verdade, precisando de fato de proteção, essa proteção não sendo dada para esta mulher, nós podemos chegar a uma condição dessa mulher ser vítima de um feminicídio. Então, é muito importante que a gente acredite na palavra da vítima. Vou citar aqui uma pesquisa feita na Espanha e que se verificou que, de fato, existem lá na Espanha mulheres que mentem em juízo. E lá se chegou a uma conclusão, não sei se a professora Soraya, a professora Natália conhece essa pesquisa, mas na Espanha se chegou à conclusão de que as mulheres mentem em juízo e o percentual é de 0,4% de mulheres que mentem em juízo. Ou seja, praticamente nada. Se aqui no Brasil nós tivermos o dobro, o triplo, ou 10 vezes mais, ainda assim vale a pena acreditar na palavra da vítima, porque ela precisa efetivamente deste momento, desse crédito, sob pena de ela retroceder. Se ela retroceder na sua intenção de denunciar aquele acontecimento que estava na vida dela, se ela denunciar aquela violência que ela está sofrendo, se ela retroceder, ela corre o risco, então, efetivamente, de ser uma candidata, né? Ela corre o risco de ser uma candidata muito forte do feminicídio, que é aquela morte da mulher, que é uma morte de uma mulher que era uma morte que é anunciada. Sendo anunciada, é uma morte que poderia ter sido evitada. Então, essa é uma preocupação muito grande. Queria só destacar também, dentro desse tema da violência contra a mulher, a questão dos filhos, né, Fabrício, porque nós sabemos que os filhos também estão hoje isolados dentro de casa, e nós sabemos também o quanto que é prejudicial para uma criança, mesmo que ela seja só, entre aspas aqui, testemunha da violência, ainda que não tenha sido praticada nenhuma violência contra ela, e ela seja só testemunha de violência. Então, nessa primeira rodada, nesse primeiro momento, queria fazer essas observações, e considerando também um outro dado importantíssimo, que é a questão de como que as mulheres brasileiras, uma pesquisa muito recente, vão falar sobre a questão dos seus direitos. E aí, para chamar atenção, e depois na próxima rodada a gente avança um pouquinho mais, mas para chamar atenção que nós temos 41% das mulheres brasileiras, uma pesquisa recente, que vai dizer que
tem medo de lutar pelos seus direitos. Então, imagine só essa mulher que sofre violência, e vamos imaginar, inclusive, como é que está a situação dessa mulher que sofre violência nesse momento de pandemia, em que, objetivamente, nós já temos os dados no sentido de que houve, na média nacional, um aumento de 23% nas mortes de mulheres. Mortes de mulheres é um dado objetivo que a gente consegue contabilizar, porque a gente contabiliza através do quê? Através dos cadáveres, através dos atestados de óbito. Então, nós sabemos que houve esse aumento e temos que discutir, claro, né, o que fazer para que haja essa diminuição e saber se a Lei 14.022, de alguma forma, vai ajudar nessa luta para que a gente possa ter uma diminuição da violência contra a mulher. Muito obrigado, professora Alice, por essa belíssima exposição. Eu concordo com tudo que você falou, e infelizmente são dados, né, não são dados alegres, mas eu concordo com tudo e acredito que no decorrer do debate a gente vai estar trocando algumas ideias aí referentes sobre esses dados. Agora abro a palavra para você, professora Soraya, mais uma vez. Obrigado por ter aceitado o convite. Seja bem-vinda, você tem 10 minutos. Olá, boa noite a todas, boa noite a todos. Faço minha autodescrição. Sou uma mulher negra, de pele clara, estou com os cabelos presos em um coque, usando óculos circunstancialmente para poder ler aqui alguns papéis que espalhei pela mesa. Ao meu fundo tenho uma estante com livros, uma luz muito suave, com um abajur e uma poltrona que me alegra muito, porque tem muitas flores, dentre elas algumas rosas. Eu quero dizer assim, várias coisas, né? Porque falar depois de Natália, depois de Alice, chega a ser um exagero. Eu não sei qual é exatamente agora o meu lugar de fala, o meu espaço de fala nesse lugar com essas mulheres tão maravilhosas que me antecederam. Então, eu acredito que aqui, eu acho que é possível pontuar algumas coisas. E como a Natália começou fazendo o mapa astral de todo mundo, e agora eu descobri, porque hoje foi um dia muito intenso, né? Alice, seguramente, Natália também tiveram um dia muito intenso. Nós temos alguns dias e alguns meses do ano em que nós somos demandadas ao extremo. O 8 de março é um dia marcante, o dia 7 de agosto passou a ser um dia marcante também. Então, todos os órgãos de imprensa, todos os eventos, tudo mais acaba confluindo para esse dia. E, na realidade, esse nosso debate aqui foi por uma feliz coincidência, porque confesso que não tinha percebido, no momento em que nós agendamos, a feliz coincidência de estarmos no dia justo dos 14 anos da Lei Maria da Penha. Mas me valendo, portanto, da descrição que fez a Natália, independente da mensagem que só agora eu vi, que Fabrício me enviou perguntando a minha data de nascimento, que imagino seja para que ela pudesse fazer um mapa astral ainda muito mais perfeito do que fez, eu quero dizer que eu estou muito emocionada, sim, com essa possibilidade de estar aqui com vocês, porque é dia em que nós precisamos mais do que nunca debater esse tema. Todo dia é dia de falar sobre violência contra a mulher. Infelizmente, quiçá um dia nós não precisemos mais disso, mas nós ainda precisamos, porque como muito bem disse Alice, e eu também fiz abri aspas hoje pela manhã para dizer exatamente o mesmo, me sinto muito orgulhosa, até como disse, fez a descrição ali num primeiro momento, Fabrício, de ter sido coordenadora do CLADEI, que é o Comitê Latino-Americano e do Caribe de Defesa dos Direitos das Mulheres, a organização que levou o caso Maria da Penha à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e, portanto, nós, nesse dia 7 de agosto, temos muito o que comemorar pela existência da Lei Maria da Penha, mas por um outro lado também de continuar a dizer que, infelizmente, a violência contra as mulheres e as meninas continua sendo uma chaga, continua sendo uma pandemia, como, por sinal, já registrado pela própria Organização Mundial de Saúde desde 2002, quando trata da violência intrafamiliar como uma questão de saúde pública fundamental.
e que atinge as mulheres e as meninas. Aproveitando bem esse gancho inicial também de Natália, para dizer que eu tenho há um certo tempo já um plano de escrever um manifesto. E o nome desse manifesto é o Manifesto das Insuportáveis. Eu já andei falando isso aí em algumas palestras e tal, num tom, e as meninas acabam me cobrando também isso, porque, na realidade, nós acabamos sendo identificadas como as insuportáveis. Porque nós acabamos, na verdade, trocando as lentes ou colocando lentes que nos permitem enxergar situações que nós não víamos antes, que para as quais nós estávamos vendadas em função de uma cultura patriarcal, machista que nos cerca. E aí dizem que nós somos insuportáveis. Num certo aspecto, eu me valho também de um texto escrito por Raquel Soyer a respeito daquelas que eram as notícias e também as vinculações trazidas durante um período muito duro da história brasileira, que foi o período da ditadura militar, mas que faziam referências às mulheres de uma forma debochada e escrachada. Ou seja, não é de hoje que ser insuportável, num sentido absolutamente positivo do termo, até porque me valho aqui de um paralelo com Paulo Freire para falar que se nós devemos manter a nossa raiva, porque a nossa raiva é o que nos motiva a indignação de não concordar com as coisas no estado em que estão, com as injustiças que estão, o nosso ser insuportável é dizer que nós não concordamos, nós realmente estamos indignadas com tudo isso. E naquele momento da história brasileira, Raquel Soyer conseguiu mostrar o quanto nós, mulheres, e muito especialmente as feministas, eram colocadas como seres insuportáveis. Então, assim como todos os dias são dias para que nós ainda precisemos falar de violência, então que sejam também todos esses dias os dias das insuportáveis, porque é assim que a gente vai conseguir mudar algumas coisas e fazer também aqueles diálogos que sem a raivosidade que destrói, mas com a raiva que constrói, porque é indignação, seja possível trazer mais e mais pessoas também para o nosso lado. Eu queria também aqui deixar registrada a minha imensa satisfação de fazer parte. Esse é o segundo evento, e foram muitos eventos nesses últimos tempos, em que eu participo com a inclusão em Libras. E isso me deixa muito feliz. Me coloca, confesso a vocês, certas amarras, porque eu sou uma pessoa que pensa muito rápido e fala muito rápido. Então, eu preciso ter um certo autocontrole. Mas isso é um aprendizado de inclusão. Como é bom aprender. Aprender tantas coisas, tantas são as nossas demandas como mulheres negras, como mulheres de carreira jurídica, e quanto a gente ainda tem que aprender. Um pouquinho antes de nós começarmos a transmissão, eu mostrei para a Alice, e agora para a autodescrição, eu estou com uma caneca que tem o rosto aqui, né, uma foto de Frida Kahlo, e a Alice também tem lá com ela, então nós compartilhávamos aqui, brindávamos com Frida Kahlo, e eu tive algum pouco tempo atrás, a oportunidade de participar de uma atividade do movimento feminista, em que uma companheira uma companheira com deficiência disse o seguinte: fala-se tanto de Frida Kahlo, fala-se tanto da sua independência, fala-se tanto do quanto arrojada era, e pouco se fala que era uma mulher com deficiência. Eu confesso a vocês que até aquele momento eu não havia percebido isso. Eu não havia percebido. E eu tenho Frida Kahlo, inclusive, tatuada no meu corpo. Como isso? Como um símbolo de vanguarda, de resistência, de coragem, de mulher fora do seu tempo e, quiçá, para todos os tempos. Então, a gente tem que saudar muito. Muito obrigada, Fabrício, por essa oportunidade dessa inclusão. Muito obrigada, Marli, muito obrigada, Rafael, por nos auxiliarem a chegar
onde nós devemos estar, onde nós devemos estar. Eu quero, então, com essa breve introdução, fazer só algumas considerações para que a gente possa, na sequência, fazer um debate a respeito da Lei 14.022 de 2020. Primeiro, saudar também as referências positivas que a lei trouxe. A primeira delas, o registro eletrônico de ocorrência policial, ou mesmo mediante um número de emergência. E aí eu quero lembrar que em abril ainda, e eu fui buscar a data específica aqui, eu escrevi um artigo para o Migalhas, junto com a Patrícia Burim, delegada de polícia e delegada da mulher em Santa Catarina, em que nós falávamos da Covid e do possível legado da Covid. Naquele momento, a lei só veio agora em julho, nós já falávamos sobre os boletins de ocorrência eletrônica, que já começavam a acontecer em Santa Catarina, também aqui em Brasília, São Paulo começava a implementar, portanto, eram algumas iniciativas de algumas secretarias de segurança pública. E naquele momento nós falávamos da importância que tem isso. Primeiro, porque nós aprendemos, no campo dos nossos estudos da criminologia, que existe todo um processo de revitimização. Ou seja, todas as vezes que as mulheres, muito especialmente as mulheres, precisam comparecer até a delegacia de polícia, registrar a ocorrência e, portanto, contar todo um relato de dor, de sofrimento, dores que são psicológicas, que são físicas, que são morais, violências, portanto, em todas aquelas esferas que a própria Lei Maria da Penha traz, psicológica, moral, física, sexual, patrimonial, e que depois, posteriormente, precisa relatar isso em juízo novamente, ou seja, num reviver de dores, que a gente chama de revitimização. E isso estaria mitigado, e a gente compreendia já como uma forma de mitigação dessa revitimização, e já apontava que, e é o que eu quero dizer aqui, já trazer para o nosso debate inicialmente, que seja esse um dos legados positivos da Lei Maria da Lei 14.022, de toda esta pandemia, né, que estamos vivendo, deste sofrimento humanitário, né, conjunto que estamos vivendo, como um legado positivo, porque, na realidade, ele mitiga, como eu dizia antes, essa revitimização. Agora, também, um outro ponto importante, que nós já alertávamos lá, que não se exclua o atendimento presencial. E a Lei 14.022 não exclui também, porque nós precisamos entender que nós vivemos em um país onde nós temos ainda um altíssimo nível de analfabetismo e de analfabetismo digital. Nós descobrimos com a Covid-19 que existem mais de 40 milhões de pessoas que não têm CPF. São pessoas indocumentadas dentro do seu próprio país. Então, a gente está falando de mulheres que não têm acesso também a esses meios eletrônicos e que, se podem ter acesso a esses meios eletrônicos, muitas vezes não conseguem se expressar através desses meios eletrônicos. Então, nós precisamos garantir ambos os serviços, mas que seja esse um legado positivo. Por um outro lado, já haviam também alguns retornos a respeito destes atendimentos eletrônicos e do registro de ocorrência feito diretamente pelas vítimas e o quanto aquilo que a gente chamou a abertura da narrativa do fato, ela traz muito mais riquezas. E aí é um aprendizado nosso do direito também, e mais especialmente de quem está dentro do sistema de justiça e do sistema de justiça criminal. Nós temos muitos tradutores, tradutoras das dores. E nesse processo de tradução, muitas vezes, ou no mais das vezes, as dores acabam sumindo. E quando uma mulher consegue, ela pode relatar a sua própria vivência, ela traz aquilo com uma força que é possível chegar mais diretamente a quem toma aquele relato como, agora sim, um documento jurídico, lá no Ministério Público e lá para o próprio juiz ou para a própria magistrada. Então, é muito importante esses dois aspectos.
Agora, por outro lado, e o Fabrício vai fazer aqui, eu acho que eu tenho 2 minutos, e aí vou deixar algumas coisas para que a gente fique para a discussão posteriormente, estou tentando ser o mais disciplinada possível, como as minhas companheiras aqui de mesa foram também. Por um outro lado, nós também já fazíamos algumas referências à solicitação de medidas protetivas de urgência, que vieram também positivamente, positivadas nesta lei, como possíveis através do procedimento online. Isso também é um avanço pelo qual nós vamos precisar lutar, né, minha querida Alice, para que permaneça depois do período da pandemia. Porque é um procedimento que se abreviou e que mostra que é possível fazer. E como muito bem disse a Alice, o tempo e, como ela falava a respeito da palavra da vítima, que é algo que também eu faço muita questão sempre de dizer, mas eu quero aproveitar a lembrança dela a respeito da palavra da vítima para dizer também que o tempo é um elemento fundamental para a ocorrência ou não de um crime maior. E, nesse sentido, o procedimento online, ele vem em benefício e em proteção à mulher. Então, pensar a respeito disso e ter agora consolidado em lei é fundamental que se prolongue no tempo. E aí, agora, eu vou aqui numa referência também a esse texto, é talvez agora tentar um passo mais adiante. Porque nós temos uma compreensão, e aí quando eu digo aqui, eu e Patrícia, nessa conversação, de que as medidas protetivas de urgência, elas se assemelham ao habeas corpus na defesa da vida. E, nesse sentido, elas necessariamente não precisam estar vinculadas realmente a um boletim de ocorrência. A lei 14.022, ela ainda veio muito vinculada à presença da autoridade competente como uma autoridade policial judiciária, sempre fazendo referência, até porque a própria Lei Maria da Penha sofreu essa modificação a respeito das medidas protetivas de urgência poderem ser, aspas, né, concedidas. A gente tem uma série de discussões ainda, inclusive no âmbito do Supremo Tribunal Federal sobre isso, concedidas em situações excepcionais por delegados ou delegadas de polícia, ou mesmo por agentes policiais em determinadas localidades onde não se tenha o acesso ao próprio Poder Judiciário. Mas, de qualquer sorte, é possível que nós pensemos, e a Lei Maria da Penha ela é paradigmática a partir do seu artigo 4º, quando fala da função social aquela lei se destina, ou seja, em uma maior hermenêutica, para que a gente consiga compreender que esse rol de autoridades competentes para requerer a medida protetiva, para auxiliar, inclusive, sem dispensar, inclusive, a possibilidade que a própria vítima faça diretamente ao judiciário, tal como o habeas corpus é. Tal como se pode fazer um habeas corpus, como já temos, né, registros na nossa história, feitos em um pedaço de papel pequeno, pedindo a liberdade dos porões da ditadura militar, que também possa uma mulher com a mão, como muito bem lembrou a Alice, mostrar que aquilo é um pedido, não de habeas corpus, mas de medida protetiva. Então, e que isso possa chegar através de outras organizações, que sejam organizações previstas em lei, enfim, mas que isso possa chegar diretamente ao judiciário. Até porque é muito importante que se diga, a Lei Maria da Penha, ela ficou muito conhecida como uma lei de natureza penal, criminal. Na realidade, ela tem muito pouco de penal. A Lei Maria da Penha só alterou um limite da lei específico do crime de lesão corporal de 3 meses a 3 anos. Se ela tem algo de criminal, é muito mais processual penal, mas mesmo assim, circunstancialmente, em alguns dispositivos. Agora, o que esta lei fundamentalmente, é uma grande política pública que demanda executivo, legislativo, judiciário, sociedade em todas as suas faces. Então, nesse sentido, a gente precisa entender que um requerimento de medida protetiva não tem uma relação de essencialidade com um boletim de ocorrência, mas que ele tem, sim, a possibilidade de chegar até aquele órgão
que a própria Lei Maria da Penha criou, que é o Juizado de Violência Doméstica e Familiar. Esse sim, com uma competência abrangente para compreender que um sinal na mão é um pedido de socorro. E que esse sinal na mão, com este pedido de socorro, pode ser o suficiente para que se determine o afastamento do lar, a proibição de aproximação, enfim, aquele rol todo que a gente tem lá na Lei Maria da Penha. Guardo aqui algumas coisinhas para que a gente possa comentar na nossa segunda rodada, Fabrício. Ok, muito obrigado, professora Soraya. Excelente exposição, né? E assim como você, a professora Alice e a Natália, a gente fica com vontade de escutar mais, mas a gente tem que pausar. Eu fiz algumas observações aqui na fala de vocês três. Na fala da professora Natália, por exemplo, ela falou que as pessoas, como se diz, começaram a implicar com ela, né? Marielle chegou e lá vem ela, alguma coisa nesse sentido. E, infelizmente, nós ainda somos um país muito machista. E machista no gênero. Tanto da parte masculina como feminina, e ainda existe muito machismo. E é uma cultura muito ruim isso aí. Tá? Na questão da professora Alice, eu também observei bastante a fala dela, e quando ela começa a falar da questão do sinal na mão, e aí ela cita a questão, né, da pessoa com deficiência, algumas pessoas com deficiência, eles têm me perguntado justamente isso. Não se atentou a isso. Por exemplo, como que uma pessoa com deficiência visual vai saber que é um X na mão e que é um X vermelho? Como que, às vezes, uma pessoa que é cadeirante vai ter acesso a uma farmácia, alguém vai chegar, vai levá-lo até lá? Então, eu acredito que as nossas autoridades judiciais ainda precisam se atentar muito a isso, até porque a Lei 14.022, né, ela entrou em vigor agora no dia 8 de julho, é muito recente, né, é uma alteração com medidas de emergência, mas ela aborda, na verdade, a Lei Maria da Penha, né, que é a 11.340, o Estatuto da Criança e Adolescente, que é a 8089, o Estatuto do Idoso, 10.741, e o Estatuto da Pessoa com Deficiência e o Código Penal, né, Estatuto da Pessoa com Deficiência, o 131.46. E a pergunta que eu faço para vocês três, e vocês podem responder no momento que desejarem, a princípio eu tenho três perguntas. A primeira pergunta, como a lei ela só foi sancionada agora no dia 8, então praticamente não tem um mês ainda, né, que a lei, as autoridades políticas e as autoridades judiciais, elas têm cumprido essa lei, elas têm estrutura para se cumprir essa lei. Esta lei ela já chegou ao conhecimento de pessoas que moram mais afastadas, por exemplo, lá no Acre, né, mora ali na região amazônica, por exemplo. Será que essa lei já chegou lá? Será que essas pessoas têm noção disso? E a professora Soraya, inclusive, comentou que nós não temos tecnologia suficiente para isso tudo. Então, a primeira pergunta seria isso: será que as autoridades vão cumprir, já começaram a cumprir, e quem fiscaliza esse cumprimento? Somos nós, sociedade civil? Somos nós ligados ao direito? Somos nós ligados à comunicação? Essa é a primeira observação. A segunda observação é que infelizmente, a gente vê muito a violência contra a mulher, e o que deixa chocado é que virou uma banalidade, né? Matar a ex-noiva, matar a ex-esposa, porque não concorda que houve um divórcio, então a pessoa vai lá e mata, às vezes se mata também, e às vezes, numa audiência de custódia, eu não vou entrar no mérito, ele sai com uma tornozeleira, e para a família é muito ruim. Então, o que eu acho que não entrando no mérito específico, e aí vocês podem opinar ou não, vocês acham que a religião ela atrapalha um pouco essa questão da violência, das mulheres fazendo denúncia? E aí eu não estou falando de qual credo, né? Mas vocês acham que a religião atrapalha um pouco ainda essa questão da mulher sofrer a violência e não denunciar? Então, a princípio, fica essas reflexões aí que eu fiz. Eu não sei se eu consegui me fazer entender, e agora eu abro a palavra para uma de vocês aí que levantarem a mão. Gostaria de saber quem é a primeira que gostaria de estar falando aí. Não vi nenhuma mão ainda.
Quem vai falar primeiro? Professora Soraya, então a palavra é com você. Pronto. Fabrício, olha só, de uma forma muito sintética, você fez várias perguntas de $1 milhão, né? Quem sabe nós aqui, como nós somos 3 meninas, quem sabe nós fazemos o seguinte, cada uma fica com uma e nós vamos ficar muito ricas, né? Com essas perguntas aqui, porque elas são realmente difíceis de serem respondidas. Algumas porque a gente nós não temos ainda tantos dados, eu pelo menos não tenho, a respeito do cumprimento da lei, especificamente dentro de tudo isso que ela trouxe aqui de possibilidades. Agora, o que é fato é que mesmo antes da lei, como eu dizia antes, várias secretarias de segurança pública já haviam buscado a implementação de medidas como essa, como os boletins de ocorrência eletrônico, algumas com apps, algumas outras com números de chamada especial, algumas outras através do registro de ocorrência em sites, enfim. São iniciativas que foram sendo adotadas e que foram surgindo também. De maneira que eu não tenho um dado aqui para te apresentar, para dizer se todas já implementaram ou não, talvez a Alice tenha, a Natália tenha, mas que, por um outro lado, isso se tornou também uma preocupação. E é muito importante que se diga sempre, aquilo que se torna preocupação relativos aos direitos das mulheres é por força motriz das mulheres pressionando. Então, é porque os movimentos de mulheres em todo o país estão apontando para isso, e apontando, inclusive, para o Congresso Nacional, para o aprofundamento de medidas que são medidas que seriam também necessárias para a proteção nesse período pandêmico. Uma delas, e agora eu quero só fazer referência aqui, é um projeto 1552, aqui de 2020, que eu tenho anotado, porque já fiz referência e o acompanho, e que surgiu de um pool de parlamentares de diversos partidos, que foi do Avante ao Podemos, ao PSOL, ao PT, ou seja, da bancada feminina no Congresso Nacional, não é nada vinculado a nenhuma coloração partidária em específico, e que fala da concessão de albergamento para mulheres durante este período de Covid em pousadas, em hotéis, tendo em vista que nós não temos uma grande rede de acolhimento, nem mesmo com as casas-abrigo. Eu vou acompanhando esse projeto hoje já foi aprovado na Câmara, já foi remetido ao Senado, e lá no Senado ele está em tramitação, e, por sinal, para quem nos ouve aqui, está com aquela chamada de opinião aberta, para que as pessoas se manifestem a respeito, porque ele já foi encaminhado ao plenário e está com esta chamada de opinião aberta. Ou seja, nós estamos aqui falando de um contexto do Poder Judiciário, mas lembrando também que a responsabilidade ela é uma responsabilidade sempre partilhada entre legislativo, que traga esta normatividade, e, por um outro lado, executivo e judiciário que as implementem. Então, imagino que nós tenhamos várias outras iniciativas já em curso, em função da 14.022, mas ainda esperando outras que venham também do próprio legislativo em agora a cobrança ao executivo também, para que tome providências nesse sentido. O outro ponto que você dizia, será que a lei chega a todas as mulheres? Eu vou dizer, agora essa eu vou responder de forma assertiva. Não chega, Fabrício, não chega. Nós temos durante os últimos tempos, fazendo uma discussão muito profunda a respeito do que significam os recortes, ou, melhor dizendo, não vou falar recorte, porque eu acho que já está equivocado, mas a interseccionalidade de gênero, raça e classe. Então, quando nós pensamos um feminismo e nós pensamos políticas públicas, ainda nós temos um fosso muito grande para que as políticas públicas elas cheguem a todas as mulheres. Elas já chegam com dificuldades, a maior parte das mulheres, mas chegam com muito maiores dificuldades ou não chegam às mulheres, por exemplo, dentro de comunidades conflagradas, de comunidades onde existe um domínio do narcotráfico ou das milícias. Elas não chegam para as mulheres indígenas, elas não chegam, de uma forma geral, dada a composição da nossa sociedade brasileira, às mulheres brancas, às mulheres negras, às mulheres mais pobres.
Basta que a gente tenha um exemplo trágico o caso acontecido no Nordeste brasileiro, lá em Pernambuco, com a morte do menino Miguel. Nós temos ali uma tragédia, que é a tragédia da morte daquela criança, mas que tem como pano de fundo o fato de uma trabalhadora doméstica negra, durante um período de pandemia, sair às 5 horas da manhã com o seu filho de 5 anos de idade, porque precisava trabalhar. Isso não é algo que a gente possa desconsiderar. Portanto, a gente consegue atingir todas? Não, a gente não consegue atingir, e esse é um grande desafio nosso. E é uma grande chaga brasileira a compreensão de que o patriarcado, o racismo e as diferenças de classe fazem com que o nosso país seja marcadamente um país autoritário e de subjugação de uns em relação aos outros, nesses 3 aspectos. E a última pergunta, de $1 milhão, agora é com relação à religião. Um primeiro ponto, acho que fundamental, fé, ela não provoca dor e sofrimento. A fé não te impõe dor e sofrimento. Então, o amor que você sente por aquilo que você acreditar, que nós podemos chamar de Deus, das deusas, dos orixás, de Buda, enfim, não vai impor dor e sofrimento. Portanto, talvez eu faria um reparo na pergunta. A religião atrapalha a denúncia? Eu diria, a intolerância atrapalha a denúncia. Esse é um ponto. Então, quando a intolerância se instaura, a gente não está mais falando de fé. A gente está falando de algum mecanismo de controle, de cerceamento, de imposição voluntária pela estrutura ou pessoalmente de uma situação de subordinação. E isso, infelizmente, tem ganhado muito espaço. Então, a intolerância que nós conseguimos suplantar, venha ela de onde vier. A intolerância ela pode vir de matrizes político-ideológicas e ela pode vir de matrizes ditas religiosas. Venha de onde vier, ela sempre traz consigo o desejo de domínio e a manutenção de poder. Então, isso sim tem retornado, isso sim é algo que nós temos retrocedido de uma forma muito perigosa, inclusive. Em misturas que são misturas que misturas político-institucionais que deveriam ter ficado sepultadas na Idade Média e que não seriam mais toleráveis em pleno século XXI. Então, isso sim, a gente precisa tratar com muita profundidade, louvando as iniciativas de todas as religiões, porque eu acompanho muita gente, até porque eu tenho para mim, tolerância religiosa é um valor, porque sou de uma família de múltiplas feições religiosas e nunca vi uma discussão sobre religião na minha família. Nunca vi. Então, isso, para mim, tolerância religiosa é um valor. Então, nesse sentido, o que a gente tem em cada uma das diferentes religiões é a afirmação de direitos e a afirmação de amor. Quando parte para um outro ponto que não seja isso, aí a gente está falando de intolerância. E aí outros mecanismos precisam ser adotados. A gente precisa de mais esclarecimento mesmo nesses aspectos. Ok, professora, obrigado. E aí agora eu deixo a palavra à professora Natália ou Alice. Professora Alice, então pode abrir seu microfone. Queria aproveitar o questionamento do Fabrício para fazer uma colocação que eu acho importante. Então, foi dito sobre a questão da violência contra a mulher e a questão da banalização. A gente tem que tomar muito cuidado exatamente com isso, porque a gente ouve muitas vezes da própria mídia e as próprias pessoas repercutindo aquilo que está na mídia, para dizer que aquele homem matou aquela mulher porque ele não se conformava com o fim do relacionamento. Então, essa frase, não se conformava com o fim do relacionamento, é uma frase que a gente não pode repetir, porque, na verdade, se a gente for observar as características
que levaram à morte desta mulher, o fato é que ela morreu porque ele não respeitou o direito daquela mulher de ter a liberdade de decidir com quem ela queria ficar. Então, veja como, de fato, né, a gente até romantiza a situação, até é capaz de alguém ter pena daquele homem, né, que não se conformou com o fim do relacionamento. Não, ele não respeitou o direito daquela mulher. E para fazer uma observação em relação a dados, nós vamos encontrar aqui no estado de São Paulo uma pesquisa feita pelo Ministério Público que vai identificar, olhando processos judiciais, então olhando o processo judicial, e vai identificar que 45% das mulheres que morreram aqui em São Paulo morreram exatamente por conta dessa situação, que é a não aceitação do direito da mulher de decidir com quem ela quer ficar. O outro tema também que eu acho importante, relevante da gente colocar, é quando se diz que ele matou por ciúmes. Também temos que tomar cuidado com isso, porque, na verdade, não houve os ciúmes. O que nós vamos encontrar é uma repercussão da questão do machismo, que é aquela ideia de posse. Então, o que nós vamos encontrar nessa questão, que se chama de ciúme, não, é o sentimento de posse. Então, ele tem um sentimento de posse em relação àquela mulher e entende, então, que aquela mulher deve se comportar de acordo com o que ele entende que deve ser o comportamento dela. E para citar essa mesma pesquisa do Ministério Público, aqui no estado de São Paulo, se identificou que 30% das mulheres que morreram aqui em São Paulo foram exatamente por esse sentimento de posse. Isso daria, então, Fabrício, Soraya, Natália, uma conta de 75% das mulheres que morreram aqui em São Paulo por questões exatamente dessa perspectiva do machismo. E aí é importante a gente colocar, e aí faço referência novamente à fala da Natália, quando vai falar da questão do feminismo, né, e o feminismo é muito mal interpretado, porque se a gente for olhar qualquer dicionário, então até faço aqui um apelo para o pessoal que está nos assistindo, para dar uma olhadinha no dicionário Alves, para dar uma olhadinha no dicionário Aurélio, procurem lá no dicionário, ou qualquer outro dicionário da sua preferência, qual é a definição de feminismo, e você vai encontrar a definição do feminismo exatamente como um movimento que luta pela igualdade. Então, se eu invertesse aqui, e pudesse fazer uma pergunta para todos que estão nos assistindo, e perguntar para todo mundo, você é a favor da igualdade de direitos e deveres entre homens e mulheres, tal qual está colocado na nossa Constituição? Eu tenho certeza que todo mundo iria responder afirmativamente. Sim, sou a favor da igualdade. Bom, mas aí eu poderia, então, em seguida, fazer uma declaração. Então, eu declaro que você é feminista, porque ser feminista é exatamente buscar a igualdade. Agora, sempre tomando muito cuidado com a palavra igualdade e com a palavra diferença, né? Então, nós temos sempre a respeitar as diferenças que existem entre homens e as diferenças que existem entre mulheres, inclusive respeitar as diferenças entre os homens, respeitar as diferenças entre as mulheres. Agora, o que a gente não pode fazer, e essa é a preocupação do feminismo, é que efetivamente as diferenças se convertam em desigualdades. E se nós tivermos algum tipo de desigualdade, algum tipo de diferença, melhor me referindo, que é, por exemplo, a questão da maternidade, é uma diferença natural, a mulher é que dá luz, não é o homem que dá luz, a mulher que tem que amamentar, a mulher que fica grávida, mas essa diferença não pode ser um prejuízo para a mulher. E hoje, só para citar um dado, nós temos uma informação do IBGE, dados do IBGE, que vão trazer para nós a informação de que só pelo fato de a mulher ter um filho, isso já representa uma diminuição de 24% dos seus rendimentos de salário na média das mulheres brasileiras. Então, essa é uma questão que a gente tem que tomar muito cuidado. Então, nós não podemos admitir uma situação como essa, que haja um prejuízo para a mulher por essa diferença, que é a diferença, o fato de que é a mulher que fica grávida, não é o homem que fica grávido, né? Então, essas questões eu acho que são importantes. E também eu queria fazer uma menção aqui, importantíssima, e aí, puxando que apareceu ali enquanto a Soraya estava falando, uma manifestação da Elisete, e a Elisete fala uma coisa muito importante, Fabrício, que precisamos de mais mulheres na política para nós termos mais políticas públicas, e de fato, de acordo com as pesquisas que a gente tem conhecimento, duas pesquisas que eu posso citar aqui, uma vai dizer que
quanto mais mulheres na política naquele país, aquele país é menos corrupto. E uma outra vai dizer que quanto mais prefeitas mulheres você tem naquele país, menos você tem de mortalidade infantil. E as duas pesquisas, elas têm como conclusão não uma questão de moralidade da mulher, e por isso que a mulher é menos corrupta do que o homem, não, mas exatamente o fato de que as mulheres fazem mais políticas públicas. Então, essa é uma questão importante. Nós temos que ter políticas públicas em relação às mulheres. Então, por que nós vivemos num país que tem uma lei linda, maravilhosa, e nós somos o 5º país que mais mata mulheres? Dados objetivos desse 5º país, nós estamos fazendo a contabilidade de cadáveres, né, lembrando disso. Enquanto que, nesse mesmo país que nós temos essa lei maravilhosa, que é a Lei Maria da Penha, a gente pode pensar, poxa, mas o Brasil não tem dinheiro para fazer políticas de enfrentamento à violência contra a mulher. E eu diria que, conforme uma nota técnica feita pela Câmara dos Deputados, agora de março deste ano, vai dizer para nós, a Câmara dos Deputados está dizendo para nós, num termo técnico, numa nota técnica, que, primeiro, nós temos muito dinheiro que está sendo, que pode ser utilizado para o enfrentamento da violência contra a mulher. Temos muito dinheiro. E, número 2, o Brasil não está usando nem 5% desse valor. Ou seja, nós temos dinheiro para política pública, nós não estamos usando políticas públicas exclusivamente para o enfrentamento da violência contra a mulher. E nesse período de pandemia, em que nós já temos os dados, que efetivamente, na média nacional, nós tivemos um aumento de 23% de mortes de mulheres, de novo, contabilizando cadáveres, dados bem objetivos, olha que descaso que a gente pode estar falando, né? Podemos estar levantando essa reflexão, esse descaso com relação à violência contra a mulher, principalmente naquela percepção que eu queria trazer, que não é só a violência contra a mulher, quem bate na mulher machuca a família inteira, já dizia um cartaz da Patrícia Galvão. Ok, professor, obrigado pela exposição, pela explanação. Professora Natália, a palavra está com você. Nossa, meninas, vocês falaram tantas coisas importantes, eu tomei tantas notas que eu não sei, nem sei por onde começar. Mas tem alguns outros pontos aqui que eu vou até aproveitar para lançar também essas questões que eu acho importantes para que nós, tanto do ponto de vista mais prático, né? Quanto alguns pontos aí sobre a misoginia mesmo, né? A misoginia entendida como talvez a mais sólida, né? Das tradições que nós temos aí, tradições preconceituosas e estruturadas, talvez nós possamos falar assim, e eu li isso até numa referência feita pelo Leandro Carnal, e depois eu vi que a professora Alice, em algum artigo, também fez essa citação. Eu lembro aqui, naquela obra da professora Alice sobre a Lei Maria da Penha, que quando eu fui ler pela primeira vez, quando eu abri a obra na introdução, havia uma transcrição do Nelson Rodrigues, que foi tão impactante para mim, que hoje eu fiz até questão de novamente trazer lá à tona, porque ao mesmo tempo que você pensa, meu Deus, mas isso... Será que, de fato, como é que o cara pode escrever uma coisa dessas? Aquele dito em que eu transcrevo aqui, que toda mulher gosta de apanhar, o homem é que não gosta de bater. Meu Deus do céu, né? Isso foi muito impactante, porque eu lembro que quando eu comecei a ler a obra da professora Alice, já de antemão me deparei com isso. E aí a gente volta nesse ponto, que, de fato, é um preconceito dos mais antigos, dos mais estruturados, talvez dos mais danosos, sim, dentre tantos outros. E nós vamos observar que essa violência, que esse ódio, essa aversão mórbida, né, contra a mulher, que vai acabar importando aí muitas vezes nessas mortes anunciadas, eu gosto muito, e eu tive a oportunidade de estar lendo recentemente toda a obra do Processo Penal Feminista da professora Soraya, e eu quero aproveitar para poder trazer essas questões, porque, principalmente se nós tivermos os nossos alunos aqui assistindo, e o pessoal também engajado nessa luta, a Rosana mesmo está conosco, eu vou estar com a Rosana fazendo
uma live que nós vamos conversar exatamente sobre essa questão das mulheres com deficiência e das críticas que têm sido, com razão, de maneira veemente, feita por elas no sentido da não promoção da efetiva inclusão através da campanha do X na palma das mãos, mas eu acho importante que, mais uma vez, nós frisemos que essa questão da importância de se trazer o debate, se falar desse ódio, dessa questão do próprio feminicídio, atingir, isso acontece em todos os locais, mas atingir com maior vigor aquela parcela vulnerável da população, a questão da violência obstétrica, que é muito bem tratada pela professora Soraya, junto com a questão do feminicídio político. Essa questão do feminicídio político, a gente tem que começar a falar muito disso, porque eu acho que isso é sensacional, né? Quando a gente começa a compreender essa falência aí do Estado na promoção das políticas públicas, né? Muitas vezes nós temos que, de alguma maneira, também enxergar que isso tem que importar em responsabilização por parte de alguém, né? O sujeito que está lá, de fato, promovendo esses aumentos dos dados estatísticos, como a professora Alice diz, nesse aspecto nós temos como contar cadáveres, mas até que ponto a gente não tem aí essa participação do Estado naquilo que é o feminicídio de Estado, né? A professora Soraya usa essa expressão do feminicídio de Estado, e é isso. Então, eu acho que daí a importância, inclusive, de conhecer essas terminologias, de nos aprofundarmos nisso, para que, de fato, essa questão talvez um dos maiores méritos da Maria da Penha seja, sim, trazer ou dar visibilidade a uma questão que pelo menos no meu sentir, naturalizada de uma maneira dolorosa. Quando a professora Soraya fala aqui do processo de revitimização que a mulher passa, ou em outros momentos, quando a professora Alice está frisando aqui tanto essa importância de observarmos as igualdades e desigualdades que vão se impor em relação à condição do gênero feminino. Então, eu gosto de frisar muito esses aspectos, porque eu acho que nada de fato vai ser viável, e aí a gente vem de novo, olha, Maria da Penha, vocês também frisaram isso muito bem, ela não é uma lei essencialmente penal, né? Ela é uma lei que traz políticas, pelo menos um ideal de prevenção, um ideal de promoção de políticas públicas que poderiam ser implantadas, de fato, atuarem de uma maneira tão vigorosa, mas que nós não verificamos na efetivação prática. E aí, duas questões que são muito recorrentemente colocadas, eu vejo serem colocadas por pessoas, assim, principalmente as pessoas leigas, né? Uma primeira delas é falar o seguinte: acreditamos que esse excesso de conversa sobre feminicídio, sobre violência contra a mulher, isso estimularia, ao invés de dar visibilidade, olha o pensamento, né, reducionista, como que pode, muitas vezes, até modificar uma proposta ou uma ideia, a disseminação realmente de uma ideia tão importante. Eu vejo como que reiteradamente eu sou abordada, principalmente por pessoas leigas, para falar, olha, o pessoal do direito fala demais sobre esse negócio de feminicídio. A mídia está dando visibilidade demais a essa questão do feminicídio. E isso faz com que a violência aumente. Então, essa é uma primeira coisa que eu quero até que a professora Soraya e a professora Alice possam me falar se realmente elas também, de alguma maneira, se defrontam com essas falas o que lhes parece, né? A gente não pode mais falar sobre o assunto, porque dá visibilidade ou falar que a mulher, ela pode, ela deve, ela precisa agir, que ela tem um amparo legal, e isso, de alguma maneira, seria prejudicial. E um outro aspecto, meninas, eu sei que tem, né, isso daí seria um debate para séculos de conversa, mas uma questão que eu, pessoalmente, eu me sinto muito de mãos atadas na minha atuação concreta, quando a gente vai recorrer às instâncias policiais, seja lá como for, mas naquele primeiro momento, para a solicitação das medidas de proteção para a mulher,
o que acontece de maneira muito reiterada e que eu vejo que muitas vezes é um grande desestímulo para que essas mulheres realmente possam se fazer valer desses seus direitos. A questão dos filhos, no momento da concessão da medida protetiva, há aquele entendimento, pelo menos aqui no estado de Goiás, isso é muito tranquilo, que quando você vai fazer a solicitação da medida cautelar, geralmente a própria delegada já chega para te falar, olha, que já fique claro, nós temos que tomar muito cuidado, porque isso não pode importar em inversão de regime de guarda fixado numa sentença em âmbito de vara de família, né? No âmbito familiar. E isso é impressionante como que desestimula. Muitas vezes a mulher está lá, já começou a registrar o boletim de ocorrência e ela desiste. E ela desiste porque ela vai ficar afastada do algoz, mas os filhos terão que continuar. Então, lanço a bola para vocês, trazendo essas minhas inquietações, minhas humildes inquietações, mas que eu acho que são importantes para que nós possamos aí, do ponto de vista prático, isso é muito problemático, isso é um entrave. Obrigado, professora Natália. Desculpa te interromper, mas é porque debate bom é isso, né? Nós temos apenas mais 10 minutos de debate, por incrível que não pareça. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou liberar 3 minutos para cada uma de vocês. Quero que vocês mesmas analisem os 3 minutos, que eu não quero interrompê-las na fala de vocês. Então, eu vou começar esses 3 minutos com a professora Soraya. Professora Soraya, assim que você terminar, eu nem vou interromper. Aí eu já peço que a professora Alice entre e depois a professora Natália. E aí eu volto só para agradecer vocês e, antecipadamente, eu já quero observar o seguinte, este é um assunto muito bom, e, professora Alice, eu sou feminista, tá? Viu? Eu sou feminista. Baseado no que você falou e bem antes também, né? Meu irmão vive falando que eu sou feminista, que eu concordo com tudo, eu curto tudo que é nesta área e eu acredito que não deveria ter violência contra a mulher e nem contra nenhum outro tipo de seres humanos. Então, professora Soraya, você tem 3 minutos, eu vou confiar na sua contagem. Assim que você terminar, a professora Alice já entra, a professora Natália, e eu volto só para agradecer vocês. Bom, eu vou aproveitar 3 segundos para dizer que você não deveria confiar na minha contagem. Esse é o primeiro ponto. Né? Então, vamos lá, porque depois de tantas coisas, ouvir Alice e agora Natália trouxe aqui, Fabrício, mais umas 3, 4 horas de debate nosso. Primeiro, assim, eu queria fazer uma consideração sobre o enfoque da mídia e no feminicídio. Eu tenho uma preocupação muito grande e tenho feito diálogos muito grandes com vários setores da imprensa, das organizações mesmo, dentro dos próprios sindicatos. A gente faz algumas assessorias para sindicatos de jornalistas também no escritório, mas muito especialmente com os jornalistas e as jornalistas que vêm me procurar para que a gente, para entrevistas e tudo mais, e sempre acaba existindo uma ou outra conversa que acaba extrapolando os limites da reportagem, e normalmente essa é qual? Na verdade, a gente precisa fazer um diálogo muito, muito aprofundado entre o direito e a área do jornalismo. Porque nós precisamos ter um nível de informação. Isso é certo. Não é possível que sejam ocultadas informações, de maneira que não me parece em nada verdadeiro que se diga que o fato de divulgar a violência provoca mais violência. Não, nós descortinamos essa violência, nós jogamos luzes sobre essa violência, e é isso que faz com que nós demandemos cada vez mais políticas públicas de proteção e, quiçá, políticas de eliminação dessa violência. Agora, por um outro lado, essa profusão de notícias, ela tem que ser uma profusão de notícias que seja de conteúdo informativo e não depreciativo, nem da vítima, nem depreciativo da vítima, nem de exposição do próprio agressor, porque isso também não é o que se quer, mas que seja, na realidade, como um serviço de modificação dessa cultura machista, dessa cultura patriarcal. Então, a imprensa é fundamental. Nós precisamos discutir isso com muita
com muito maior vigor, essa forma de produção de textos e de áudios e de vídeos, enfim, para que eles sirvam como elementos fundamentais, inclusive para a gente no campo jurídico, no campo do processo. Eu tenho conversado muito com jornalistas, com as jornalistas, e dizendo isso, olha, tem determinadas perguntas que se você fizer para o delegado, para a delegada, se você fizer para o juiz ou para a juíza quando conseguir chegar, para o promotor ou para a promotora, isso vai auxiliar lá no processo também. Porque tem várias coisas que, por exemplo, passam direta ou indiretamente por vontade, mas desapercebidas de muitos atores e atrizes do sistema de justiça criminal. Uma delas, por exemplo, é o formulário de avaliação de risco. Então, quando nós temos situações de mulheres que acabam perdendo as suas vidas, sendo que já registraram ocorrências policiais, que tinham medidas protetivas e tudo mais que aconteceu, é menos importante que se dê uma notícia dizendo tinha medida protetiva e morreu, porque isso vai desestimular outras mulheres, do que, por um outro lado, perguntar para o magistrado ou magistrada se fez avaliação de risco. Eu vou encerrar aqui, porque já passei do meu tempo, mas eu quero muito continuar esse debate aqui sobre violência doméstica e vara de família, porque eu acho que a gente consegue construir aqui, é um outro campo, na verdade, de análise, em que nós não sejamos as advogadas criminalistas ou as advogadas familistas. Eu hoje estou dizendo, eu sou advogada da mulher, de defesa da mulher. O instrumento que eu vou utilizar, se é de família ou se é criminal, isso é uma outra coisa. E aqui é esse diálogo aqui que vai ser fundamental para esse estabelecimento desse nosso campo e essa dissintonia entre o que é família e o que é violência doméstica familiar. Nossa, é impossível fazer essa distinção. E a Alice deixou isso muito claro aqui naquela consigna. Quem machuca a mulher, machuca a família toda. Obrigada, Fabrício. Obrigada, Natália. Obrigada, Alice, por essa oportunidade. Obrigada, Marli e Rafael e todo mundo que nos acompanhou aqui no Facebook. Para mim, foi de um engrandecimento. Saí maior aqui, absorvendo o conhecimento de vocês e essa energia boa de todas vocês. Professora Alice. Bom, essa reflexão que a Natália trouxe dá pano para muita manga aí, viu, Natália? Eu começo falando, quando é interessante observar que quando nós temos uma notícia de um feminicídio, se busca, parece que o jornalista vai no Facebook daquela vítima e encontra e busca lá aquela foto mais sensualizada, de preferência que ela esteja fazendo, né, uma pose e tal, e coloca exatamente aquela foto como sendo a representação daquela mulher, né? Então, observe como isso realmente é muito prejudicial para as mulheres, né? E aí eu também chamo a atenção do fato de que nós mesmos trabalhamos com algumas linguagens que, de certa forma, elas diminuem a culpabilização do ato. Então, eu vou trazer 3 palavras aqui que a gente usa com muita frequência. Por exemplo, abuso sexual. Abuso sexual não existe no nosso Código Penal, não existe o abuso sexual. Na verdade, nós temos um crime sexual. Quando o jornalista usa a expressão abuso sexual, ele está fazendo referência a uma conduta de crime sexual. Só que olha como é que fica, abuso. O que parece que é o abuso? Abusado é aquela pessoa inconveniente, aquela pessoa chata, aquela pessoa irritante, né? É isso que parece ser o abuso sexual, quando, na verdade, nós estamos falando de crimes sexuais. Uma outra terminologia é usada com muita frequência, que a gente tem que tomar cuidado. Casamento infantil, né? Então, imagine, nós não temos o casamento infantil, gente, que isso? Não é casamento, isso é forçar o relacionamento de uma criança, né? Então, não é um casamento infantil. Então, a gente diminui também aqui a ideia do que seja isso. E aí a gente vai encontrar também uma outra terminologia usada com muita frequência, que veio até do estrangeiro, que é pornografia de vingança. E olha como é interessante isso, porque, veja, primeiro, essa mulher que se deixou filmar com o seu namorado, ela não está fazendo pornografia. Pornografia é quando eu quero trabalhar com a libido de terceiros, né? Não das pessoas que estão envolvidas. E segundo, não tem vingança, porque eu me vingo de uma pessoa que fez alguma coisa errada para mim. Agora, ela não fez nada errado, ela simplesmente terminou o relacionamento, porque normalmente
essa pornografia chamada pornografia de vingança vai acontecer exatamente quando a mulher rompe o relacionamento com a pessoa, né? E ele, então, por vingança, ele acaba distribuindo aqueles nudes, aqueles vídeos, aquelas fotos que tinham. Então, só para a gente chamar atenção. Mas para ficar um pouquinho mais otimista, para terminar uma fala mais otimista, e ainda na reflexão que a Natália nos trouxe, eu chamo atenção para o fato de que, na década de 70, nós tínhamos muitos homens que eram absolvidos no tribunal do júri pela legítima defesa da honra, quando havia uma acusação, uma suspeita de que a mulher teria traído este homem. Aí, a partir da década de 70, se levantou aquelas plaquinhas, né? Quem ama não mata, e se começou a falar muito disso. Quem ama não mata. Aí nós fomos evoluindo para o momento em que essas teses eram levantadas no plenário do júri, essas teses defensivas, mas não eram acolhidas. E daqui a pouco a gente evoluiu para o momento que o advogado, a advogada de defesa, nem tem coragem de levantar isso no júri mais. Hoje você praticamente não vê mais essa tese defensiva no júri. E aí passou a ser homicídio, e agora nós temos isso que antes era a legítima defesa da honra, hoje é exatamente o feminicídio. E ainda nós temos um outro avanço, que é uma lei recente brasileira, que vai dizer que o pai que matou a mãe dos filhos perde o direito do poder familiar, porque também não estava isso claro na nossa legislação, se chegava ao absurdo de o pai matou a mãe, e se ele não estava preso preventivamente, ou em flagrante, ele continuava cuidando daqueles filhos. Imagina que situação para aquelas crianças, né, que violência para aquelas crianças, você ficar no mesmo local, né, sendo cuidado por aquele homem que foi exatamente o autor da morte da sua mãe. Então, essas questões, então, estão sendo revistas, né, foram sendo revistas, e isso me faz ter um pouco de otimismo. Mas o que eu acho mais importante é a gente não ficar pensando, será que vai dar certo, será que não vai dar certo? E sim, arregaçar as mangas, porque se a gente não fizer nada, nada vai mudar. E se a gente fizer alguma coisa, pode ser que alguma coisa mude. Então, eu tenho esse otimista pragmático que eu acho importante da gente ter. Professora Natália, você tem seus 3 minutos, que nunca são 3, né? Mas vamos tentar em 3. Não, vou respeitar os 3 minutos aqui, porque, poxa vida, as minhas companheiras já não vão falar que esgotamos o tema, porque realmente tem tanta coisa para falar, e foi, de fato, meninas, foi muito prazeroso estar com vocês, a Marli e o Rafael já estão se tornando meus velhos conhecidos. O Fabrício, eu não preciso nem falar, o Fabrício é meu aluno, o Fabrício é um amigo queridíssimo, leonino, né, Fabrício? Que sempre me coloca aí nesses debates, eu gosto mais de estar fazendo parte disso, e hoje, em especial, nossa, eu estou realmente, confesso que eu estava inquieta, que eu estava um pouco nervosa, mas foi tão bom ouvi-las, e eu acho que eu tenho muito isso, eu tenho uma empolgação, é tão bom quando a gente ouve isso vindo das mulheres, a gente acreditar, a gente pensar que, olha, vamos lá, as coisas vão mudar, a gente tem muito o que fazer. Eu como a professora Alice está dizendo que é uma otimista pragmática, né? Eu acho que eu sou uma otimista por natureza, mas eu sou uma otimista muito sonhadora, sabe? Às vezes eu tenho pretensões assim grandiosas demais, mas tentando, sim, sempre implementar e fazer isso desde as questões nas esferas, né, dentro da esfera da minha casa, com as minhas filhas. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que a gente precisa falar sobre isso. Eu acho que o nosso grande problema, um dos nossos maiores problemas é essa tolerância social. Vocês vieram falando aqui dessa questão da maneira, desses eufemismos estratégicos que acabam estando revestidos, sim, desse machismo estruturado da sociedade, né, do patriarcado, e nesse processo de revitimização da mulher, que acaba, mais uma vez, sendo muitas vezes julgada, avaliada por questões que vão ser questões tidas como juízos morais a serem feitos ou não pelos membros da sociedade. Muitas vezes o que mais me entristece pelas próprias mulheres. Eu acho que a gente precisa estar muito unida, a gente precisa dar visibilidade, a gente precisa falar sobre isso. Às vezes a gente vai ser, sim,
como diz a professora Soraya, insuportável, mas eu realmente comprei essa briga mesmo, e eu acho que nós precisamos, às vezes parece que não são iniciativas tão grandiosas, mas é falar incessantemente, incansavelmente, né? Sempre com alegria, sempre com vigor, porque eu sinto, principalmente no meio dos meus alunos da graduação, curiosamente, que isso reverbera de uma maneira tão positiva que, às vezes, elas me adotam, assim, principalmente as meninas, como uma referência meio maternal para falar de assuntos que elas sentem que estão passando, realmente estão enfrentando. A gente falou outro dia muito sobre relacionamento abusivo, foi uma live muito bacana, com uma adesão que eu tive que chamar uma psicóloga para me dar um apoio, porque eu não tinha o embasamento suficiente para poder atender aquelas demandas. Então, as pessoas, às vezes, esse silêncio, as pessoas precisam ser ouvidas. As pessoas precisam se sentir seguras para serem ouvidas, né? E daí nós vamos conseguir, sim, mudar as coisas. Agora, a nossa luta é uma luta árdua, é uma luta diária, mas é uma luta pela qual eu realmente assumi um compromisso de vida e eu não quero parar. Prazer, meninas, adorei estar com vocês. Ok, obrigado, professora Natália. Você quase seguiu os 3 minutos, mas tá bom, a gente dá um desconto com certeza. Bom, nós vamos encerrar, infelizmente, e tem uma proposta da professora Elisete. A professora Elisete, ela é de Santa Catarina, né, e ela é uma assídua nessa luta. Ela até propôs, eu mandei para vocês, ela propôs para que fizéssemos um colóquio virtual sobre esse tema a posteriori, ou um webinar. E aí eu deixo a critério de vocês, nós estamos à disposição, até porque eu sei que agora no mês de agosto vai ter uma grande sequência de lives, debates, e sei do tempo de vocês. Professora Alice, eu sou jornalista, concordo com o que você falou, inclusive estou fazendo direito, falta só um ano, justamente por isso. Eu acredito que todo jornalista e todo ser humano tinha que fazer direito. E aquilo que você falou, infelizmente, a gente aprende na faculdade. Na faculdade, uma das primeiras aulas que a gente aprende olha, a notícia tem que ser o menino mordeu o cachorro, não o cachorro mordeu o menino. Porque senão você não vende, senão você não é notícia. E, infelizmente, a gente aprende isso na universidade. Mas eu concordo com o que você falou, realmente. Né? Eu tenho amigos jornalistas que trabalham nesses programas sensacionalistas, eu tento falar com eles, não faz isso, você destrói a família. Não, mas é assim, assim, assim. Então, estou fazendo direito, em breve serei, com certeza, um operador do direito e vou me espelhar em vocês. Então, o que eu tenho que fazer aqui agora é agradecer a professora Alice, obrigado pelo seu tempo, pela sua disposição, pelas palavras. Sei que você tem ainda uma live hoje, daqui a pouquinho, por isso essa minha pressa, tá? Mas muito obrigado. Professora Soraya, obrigado de coração também, né? Você é incrível e continue mandando seus artigos e textos, tá? Para que a gente possa publicar. Professora Natália, obrigado também a você de coração. E foi ótimo, pessoal, foi excelente. Infelizmente, a gente tem que encerrar, a gente ainda está com um coro bom de pessoas aqui, né? Aquilo que é bom, as pessoas ficam mesmo. E eu deixo o convite a vocês, tá? Eu quero agradecer a Marli, quero agradecer ao Rafael também, tá? Quero agradecer ao Matheus, que é a pessoa que não aparece, mas é a pessoa que está por trás do TI, nos ajudando aqui. E é isso, eu acho que é uma luta que não termina nunca, jamais, e foi muito rico, né, o debate. E para a gente encerrar em definitivo, eu dou 1 minuto para cada um de vocês se despedir. É 1 minuto, tá, pessoal? Então, vocês podem abrir os microfones, fiquem à vontade. Queridas, muito obrigada por essa oportunidade novamente. E eu espero que nós nos vejamos dentro em breve, de acordo com as possibilidades das nossas agendas. Esse momento de hoje só mostrou o quanto que é complexa a questão da violência contra a mulher. E, por ser uma questão complexa, ela não depende de uma solução fácil. Então, a gente tem que entender que, realmente, a solução também é fácil. E, além disso tudo, quando a gente fala da violência contra a mulher, a gente tem que lutar
para que a gente mantenha as conquistas, né? Então, não basta só lutar por mais conquistas, nós temos que lutar também para manter as conquistas e lutar para conseguir ampliar essas conquistas. Muito obrigada pela presença de todos, foi uma delícia estar com vocês. Meninas, mais uma vez, também agradeço demais, eu tô leve, foi bom demais, e eu faço questão aqui de fazer, render minhas homenagens ao Matheus, que o Matheus é sempre tão nota 10 com a gente, tá aqui nos bastidores, e como nós não estamos de frente com ele, nós acabamos muitas vezes nos esquecendo. Matheus, obrigada. Obrigada, gente, obrigada ao pessoal que está nos assistindo, foi muito bacana mesmo. Então, obrigado, pessoal. A gente encerra mais uma live. Obrigado a todos vocês que assistiram, a todos vocês que mandaram perguntas, que mandaram comentários. Eu agradeço em nome do Grupo A Hora, agência de notícias e conteúdo, em nome do portal Na Pauta Online. Obrigado, meninas, e até breve. Um abraço a todos e boa noite. Boa noite.